Bom, vamos lá. Boa noite a todos vocês, estiverem ao vivo, quem estiver no GTV, ó. Olha, Vi, agora eu voltei lá nas épocas. Para quem estiver ao vivo no link, hoje nós vamos ler Levítico capítulo 15. Ainda estamos, né, na parte mais de doenças de pele, doenças num geral, em que Deus precisava purificá-los, especificamente, tá? Mas existem tantas doenças, como é que Deus fala só de algumas especificamente? Primeiro, naquela época não existia tantas doenças. Segundo, Deus escolheu as doenças que naquela época apareceriam para eles, né? Deus já sabe de tudo. Então, o que a gente está lendo aqui são coisas que eram necessárias eles lerem, por quê? Iriam aparecer essas doenças. E aí, essas doenças especificamente, por que iriam aparecer, Deus deixou, obviamente, as instruções para os judeus, né? Não é que do nada aparecia doença e aí eles tinham que correr para ver se achavam o que Deus falou. Deus certeiramente já deixou as doenças que apareceriam e, obviamente, as instruções para que elas que aparecessem, ok? Então vamos lá, vou fazer nossa oração primeiro. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, meu Pai, por esse encontro divino. Obrigada pelo Senhor nos ensinar tanto sobre a sua palavra que reflete exclusivamente no seu caráter, em conhecer mais o Senhor, em estar perto mais do Senhor. Senhor, que o Senhor nos aproxime de Ti cada vez mais, nos faça mais de Ti e menos de nós. Que Teu Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, meu Deus, possa nos guiar nas nossas decisões na vida, nas nossas escolhas, que o Espírito Santo possa nos tirar das armadilhas em que às vezes nós não enxergamos um palmo à frente e vamos mesmo assim. Eu peço, Senhor, para que o Senhor nos faça servos da Tua palavra, que a gente passe a Sua palavra onde quer que a gente for, que o Senhor nos use o tempo inteiro como seu servo, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada pelo privilégio de sermos escolhidos. Vamos agradecer isso todos os dias em que eu lembrar nessas orações, Senhor, porque é um privilégio poder dizer que fomos escolhidos por Ti, é um privilégio dizer que dentro desse mundo inteiro nós temos a visão, nós temos o melhor pai, nós temos o melhor amigo, nós temos aquele que nunca nos abandona, que é fiel, que é misericordioso, que é bondoso, que nos disciplina também e que nos faz, meu Deus, crescer cada vez mais espiritualmente. Que a gente possa lembrar todos os dias de quão do presente que é, do presente que é o Senhor ter nos escolhido, do presente que é o Senhor ter feito essas lives acontecerem, o Senhor nos chamar para mais próximos de Ti, porque não somos nós que escolhemos, Jesus. Ler a palavra de Deus, estarmos juntos, é o Senhor, e a gente sabe disso. Então, obrigada por esse privilégio, que o Senhor possa fazer com que as nossas atitudes e ações sejam vistas pelo mundo como algo sobrenatural, como algo bonito, para que as pessoas queiram conhecer esse Deus que a gente serve, esse Cristo que nos salvou e que é o único caminho da eternidade. O Senhor nos livre das distrações e nos dê uma boa live, me use como canal para que o Senhor possa revelar aquilo que está descoberto aos nossos olhos e que o Senhor nos use no nosso dia a dia. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vamos lá, capítulo 15 de Levítico. Secreções corporais. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer manta de sela, sobre a qual o homem sentar, quando cavalgar, ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém
sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar será quebrada, e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar deve ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas e se banhará em água limpa e ficará cerimonialmente puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, se apresentará diante do Senhor. A entrada não entra com impureza, né? A entrada da tenda do encontro, e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer roupa, isso aqui, veja, não é dentro da mulher, né? Como se ele estivesse sozinho fazendo, expelir sêmen dessa forma. Lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavado com água e ficará impuro até o entardecer. Depois que o homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. Quando quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Tudo tem a ver com sangue, né? Uma das coisas que a gente já falou aqui. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. É cerimonialmente, tá, gente? Não é para imaginar que Deus está dizendo que a pessoa está impura. Bom, ela está cerimonialmente para tocar, para entrar na tenda do encontro, para ofertar, para todas as coisas dela em relação à comunhão com Deus. Não pode estar impuro. Deus está dando as instruções do que deixa a pessoa impura. Então, ele não está dizendo, é impuro isso, impuro aquilo, então todo mundo é impuro. Veja bem, bom, todo mundo é impuro e Cristo nos salvou, obviamente, com o sangue dele. Agora, por conta, né, da oferta dele, ele se ofertar como nosso poder. Mas, aqui ele está falando para cerimônia. Então, cerimonialmente, as pessoas que estão impuras precisam de um ritual para que elas fiquem purificadas e, sim, possam, obviamente, comunhar e compartilhar com Deus. Então, essa é uma instrução para que eles se limpem para ter encontro com Deus. E aí Deus está dando a eles as instruções, né? Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se o homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele e ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se a mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os entregará ao sacerdote à tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento.
Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial e pureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois a sua impureza contaminaria o meu tabernáculo, que está no meio deles. Então, vocês estão vendo aqui que Deus está ensinando que ele é preto no branco, o que é errado, o que é impuro, o que é tudo aquilo que põe a santidade de Deus, né, na mesa, tudo aquilo que faz com que a santidade de Deus seja questionada, aquilo que não é puro, independente, hoje em dia a gente pode chamar isso como pecado, né? Tudo aquilo que que purificaria, não, aquilo que contaminaria, né? O Senhor, e ele está falando aqui porque o tabernáculo dele, representando, obviamente, Cristo, né? E também o nosso corpo, porque é um templo, nosso corpo, que é o Espírito Santo, tudo que é onde ele habita, tudo que tem a ver com isso, Deus quer que a gente entenda sobre a pureza da vida santa, né? O que é a vida santa? A vida separada. A vida é separada à parte. A palavra santo significa separado à parte. Então, tudo que for santo, separado à parte, né? Do que é o comum, do que é o mundano, do que é tudo aquilo, Deus precisa que a gente entenda. Então, não existe, por exemplo, um pouquinho de pecado, um pouquinho de mentira, né? Glória a Deus, a gente tem Cristo e nós estamos livres, né? De sermos contaminados e condenados, desculpas, mas o pecado, obviamente, ele existe, mas foi pago por Cristo, que não é bandeira branca para a gente sair aí por aí pecando, né, deliberadamente, com o que a gente quiser. Por quê? Porque Cristo, a gente precisa trabalhar com arrependimento no nosso relacionamento com Cristo para que Ele possa ter acesso a esse arrependimento e nos moldar de forma com que a gente pede nas orações, por exemplo, antes de iniciar a live, que o Senhor nos faça mais dele, mais ele, do que nós mesmos, né? Porque toda vez que a gente tenta ser, seja quem você é, faça o que o seu coração disser. Jesus nunca falou, faça o que o seu coração disser. Ou faça o que, pelo contrário, ele fala do coração ser corruptível e tudo mais. Então, o que ele convida a gente é a ter uma dependência de coisas que a gente não sabe a resposta, não sabe não sabe a consequência, não sabe. Então, ele faz com que a gente tenha uma dependência dele, obviamente, né? E a gente faça menos coisas por nós mesmos ou pelas nossas próprias mãos e o convide a estarmos ali. Só que isso só pode, ele estar aqui com a gente, só que isso só pode acontecer quando há o arrependimento, porque o arrependimento é a porta para que Cristo possa nos moldar e nos modificar, né? De acordo com os princípios dele, através do Espírito Santo, obviamente. Então, Deus ele está ensinando claramente o que é o puro, o que é o impuro, e porque ele está habitando no meio deles. Então, não é simplesmente um tabernáculo, cortinas e pedras e portas e não sei o que qualquer pessoa pode chegar. Não, é Deus. Ali está a presença de Deus. Deus não é o tabernáculo especificamente, ele está, a glória dele está onde, né? Lá no lugar santíssimo, né? Quando você passa da cortina, tem lugar santíssimo e eles têm essa obrigação, né? De fazer o ritual onde eles vão lá uma vez ao ano, tudo mais, faz tudo que Deus mandou na presença de Deus, onde ele está lá, né? Com a Arca da Aliança, tudo mais. O restante faz parte também de Deus, faz parte também do que Deus construiu, faz parte também da santidade. É santo, não tem nenhum tabernáculo daquele em nenhum lugar, é algo separado à parte. Então, tudo que Deus nos ensina que é ruim, que é errado, entendam, é errado. A gente nunca pode tentar adaptar algo que é errado para o nosso entendimento, para a nossa era, para o nosso momento, para o nosso querer, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue entender, mas o Espírito Santo está vendo. E a gente sabe, no fundo, a gente sabe que está errado, porque o Espírito Santo nos incomoda. Então, a impureza não mistura com Deus. Por isso que tem coisa boba, que às vezes a gente fala que é boba, tipo assim, ai, não consegui falar aquilo, porque ia ser mentira. Ou então, ah, eu não consegui ir naquele lugar porque, sei lá, nem me senti muito bem. Ah, eu não consegui fazer. Tudo que vocês possam imaginar que é impuro para Deus, ele incomoda a gente a não fazer. Então, por isso que é importante pedir para o Espírito Santo nos guiar, né? Ser a nossa direção, ser o nosso GPS, porque o que é impuro não vai bater, é água e óleo. Espírito Santo, óleo e não pode falar de água, né? Porque a água é Cristo. Água e óleo no sentido elemento.
Água e óleo é Deus e o que não é de Deus. Não se mistura, não forma um elemento só, não adianta. Então, é importante a gente saber o porquê que Deus dá tantas instruções sobre o sangue, a pele, e a erupção, e o mofo. O que é impuro não entra em comunhão com Deus. Ok? Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha um fluxo que sai do corpo, seja o homem que está impuro por expelir sêmen ou a mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com a mulher cerimonialmente impura. Ok? É isso. Finalizamos a live de hoje para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 16. Hoje é quarta, né? Hoje é quinta, então tá certo. Amanhã é sexta. Amanhã a gente volta com o capítulo 16. E é isso. Bom, fiquem com Deus. Um beijo. Bom restinho de noite para vocês. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.